Olá, estamos de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos debatendo hoje o Exame Nacional do Ensino Médio, a expectativa para essa prova. Ana, terceiro bloco, acho, de prestação de serviço de novo. Comece com a redação, deixa a redação para o final. Menina, isso é uma pergunta que todo mundo faz. É terrível. Na verdade, o aluno, ao longo do ano, ele tem que ter se preparado, né? A gente faz os simulados justamente para o aluno testar se faz antes ou se faz depois. Normalmente, o que eu recomendo é leia o tema, leia o texto motivador, até porque gera uma ansiedade muito grande, né? Então, depois de ler, passou lá pelo texto motivador, tá, tenho condição de fazer o rascunho. Rascunhe, é isso, planeja rascunho, vai para a prova, faça questões da prova, entre uma prova e outra, volte no rascunho, revise o rascunho, estou satisfeita, ótimo. Vou para as minhas questões, e aí você tem que ir fazendo a gestão do tempo, vai passar limpo, mas para o final, até porque você tem condição de digerir o texto para efetivamente ir para uma versão que você vai passar limpo, tranquilo. Jean, o sujeito bateu de frente com um tema que não é a praia dele. Fazer o quê? Tática de sobrevivência. A primeira, né, eu falo assim, vamos dizer o que não pode, né? Que eu acho que tem muita coisa que até o INEP tem publicado, que é não corra ao caderno de questões, né? Não recorra aos textos motivadores, né? Eu creio assim, nesse momento em que nós chegamos ali na avaliação, nós estamos preparados, né, de uma certa forma. E querendo ou não, o tema, ele traz um tema de discussão social, né? Um tema que está ali na sociedade. Querendo ou não, no ano passado, né, surdos foi bem específico. Eu penso assim, nos cursinhos, nas escolas, a gente trabalhou a educação inclusiva de uma forma mais genérica, mais ampla, e ele sentiu uma certa dificuldade. Agora, a mesma dificuldade que ele pode sentir, outros podem sentir naquele momento. Então, quando é colocado, né? A professora coloca muito bem sobre a questão da redação. Ler os textos motivadores é muito importante, porque tem esse caso desse que não vai ter uma familiaridade com o tema e aquele que vai achar que tem uma familiaridade e não vai ler o texto motivador. E ele tem uma grande possibilidade de tangenciar aquele tema, né? E a nota não ser a nota esperada, porque eu penso, né, frases-chave, a formação educacional de surdos no Brasil, né? A formação educacional, os surdos e no Brasil. 3 palavras-chave que fecham ali o tema. Primeira coisa é ele pensar, tem ali, né, aquela frase temática, que a gente fala o tema, ele pensa naquele tema e tira as palavras-chave. E vamos ali rascunhar, né? É importante rascunhar. E aí, se ele tem uma certa dificuldade na redação, volta para o caderno de questões, porque o caderno de questões é importante que ele não pode chutar, né? Alguns falam assim, eu vou chutar, professor, eu vou fazer 30 questões, aí eu faço a redação, depois eu chuto o resto. Ele vai chutar e ele não vai ter ali respostas de uma nota muito positiva, porque a TRI é isso, ela acusa de certa forma se houve por parte do estudante os chutes. Né? Porque estranho, ele acerta 3 mais difíceis, aí ele erra todas as mais fáceis. Então, é bem isso. Então, lidar com o tema naquele momento vem daquilo. O planejamento é muito importante, falar até sobre isso do rascunho, porque a competência 3 do Enem vem dessa seleção de argumentos, né, dessa organização do projeto de texto. Então, ele tem que organizar, ele tem que pensar que o texto do Enem, na cartilha do participante está lá, tese, né, que é essa proposição, vem a argumentação e vem a conclusão, que é a proposta de intervenção. E que convém aí dizer que antes zerava, né, o texto inteiro, se ele ferisse os direitos humanos, e hoje só zera a competência 5. Agora, vem cá, para você que está testando a prova, isso que o professor Jean falou é fundamental. Se o tema está difícil para você e você testou, você treinou, você correu atrás, vai estar difícil para o outro também. Te acalma, faça como a professora Ana disse, dê um tempo, volte às questões, sua cabeça vai ativar, as conexões neurais vão acontecer e depois você volta para a prova. Agora, olha que bacana, Rafael. Oi, meu nome é Gabriela Vitória e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao professor Jean e ao restante da equipe. Que dicas vocês dariam para um estudante possuir um repertório sociocultural válido e aplicá-lo de forma produtiva na redação, independentemente do tema, que não é reconhecido previamente? A Gabriela Vitória
aluna do professor Jean lá do Santo Agostinho de Contagem. O jeito bacana que a Gabriela escreveu aqui. Repertório sociocultural, Rafael. E eu queria até que você avançasse um pouquinho. Esse repertório sociocultural não adquire no terceiro ano, em outubro, nas vésperas do Enem, né, cara? Não, é caminhada. Uhum. Até brinquei aqui antes. Por exemplo, lá na escola, né, a gente vai da educação infantil ao 9º ano, mas somos nós, né, que deveríamos colocar lá as faixas dos aprovados no vestibular, porque, né, no Enem, porque a base vem daí. Então, esse repertório, ele vai passar, né, a criançada aí vai passar por um caminho, vai poder vivenciar muita coisa. Para isso, né, os professores devem oferecer muitas coisas. Para isso, as famílias têm que acreditar no potencial dos professores de trabalhar e de discutir muitos temas, de levar diversas abordagens para a sala de aula, né? Porque isso tudo faz parte da criação, né, desse repertório. Então, assim, vivenciar outras coisas, vivenciar outras culturas, estar em contato com outros espaços, assim, sair um pouquinho do que é o livro didático, né, e o que é um pouquinho da sala do quadro ali, do giz, do pincel, e vivenciar outros espaços. Só para eu não me esquecer, né, a gente estava falando do sujeito que fez o Enem pela primeira vez e do cara que não quer fazer nunca mais, porque já é a terceira que ele está fazendo. Aí, tem um tanto de gente assistindo o programa que o filho tem 10 anos ainda, né? Rafael, levar no zoológico, levar no Museu da PUC, levar no Museu da UFMG, isso amplia o repertório sociocultural que a Gabriela estava dizendo aqui, né? Lá no sítio, lá na escola, o pessoal, às vezes chega um pai, uma família, educação infantil, maternal 2, 3, fala o seguinte: a escola prepara para o Enem? Adoro. Bom, prepara, assim. Não sei se é o tipo de preparo que você espera, né? E aí eu também volto essa pergunta, assim, você prepara para o Enem? Sim. Né? E você prepara para outros desafios escolares, né? Porque o Enem é isso, que não é só o conteúdo, não é só saber, ele envolve outros aspectos. A vida não é ABCD. A vida não é ABCD, né? E é aquilo, assim, eu sempre bato nessa tecla, não acaba aí. Eu tenho um aluno no 9º ano, o Pedro, ele falou, vou fazer o ensino médio, a gente estava conversando, vou fazer o ensino médio, ele pediu para falar o nome dele, por formalidade, mas o Pedro quer ter o salão dele. Você conhece Pedro? Sim. E quero ter meu salão, mas vou fazer por formalidade, porque eu tenho que concluir. Então, ele já entende, ele já tem um trajeto, né, que ele quer traçar. Então, a escola prepara para o Enem? Prepara. A família prepara para o Enem? Prepara. O contexto que a gente está vivendo, as coisas que a gente conversa, as pessoas que a gente convive, isso prepara para o Enem? Prepara, porque tudo vai partir para esse, tudo vai caminhar para esse repertório sociocultural nosso. Eu vou continuar... Posso Claro. roubar? Porque eu acho que, nesse momento, a gente tem que pensar o seguinte. A pergunta da aluna ela é muito interessante porque todo mundo quer caminho curto nessa reta final. Então, respondendo objetivamente, é uma coisa que eu não deveria falar isso no ar, mas eu vou falar. Tem sim. Tem como ela encurtar o caminho. Mas, na verdade, se ela pensar que ela está indo para um tiro curto. Não é o recomendável, né? Por exemplo, ao longo da formação... Porque a vida vai exigir mais dela? Não Sim, certamente. Eu falo isso muito com os meninos lá no Excelente. Eu não reprovo, gente, a vida reprova. Né? Você assumir um cargo de gestão hoje, pensar fora da caixa, demanda bagagem sociocultural. Né? Demanda uma condição de comunicação muito grande, porque qual que é a grande arma que a gente tem hoje em dia? A comunicação. A comunicação é a chave de tudo, né? Então, se você não tem repertório sociocultural, você não se comunica, né? Para a prova, especificamente, a gente pode trabalhar com algumas coisas bem pontuais. Por exemplo, direitos humanos. É interessante, é um repertório que cabe em qualquer tema. Gente, se o tema for o amor, você tem como falar lá que, pelo princípio da dignidade de vida, o amor é necessário, ele é uma garantia. Exatamente. Então, trabalhar, por exemplo, a Gabriela que está em casa, né? Trabalhar a carta, dar uma lidinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque certamente qualquer que for o tema, qualquer que seja o tema, ela vai encontrar um correspondente de garantia na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se eu vou pensar, por exemplo, na questão ambiental, eu posso pensar nos reflexos do processo de urbanização. Né? Aí eu vou retomar Getúlio Vargas, eu vou retomar Juscelino Kubitschek,
né? Ao mesmo tempo que eu posso também pensar em conceitos modernos, da gestão moderna, que a gente trabalha muito na geografia, que é o conceito de sustentabilidade. Que eu não preciso parar de explorar, mas e até mesmo porque eu não posso, porque o sistema é capitalista, eu não posso, para o desenvolvimento acontecer, eu preciso explorar a matéria-prima, mas eu consigo trabalhar de forma sustentável, dando em troca, economicamente viável, socialmente possível. Então, tem como. Até para dar um caminho, Jean, e aí fechar contigo para responder a Gabriela. Nessa reta final, fazer o que agora até domingo? Pegar aquela lista, então, a Ana disse que os alunos dela para medicina estão fazendo 5, 6 redações. Ele só fez uma essa semana. Tá na hora dele fazer umas 10, mais ou menos, assim, na reta final? Nesse momento, eu falo assim, até os estudantes perguntam o que eu vou fazer, né? Ontem, um aluno do terceiro me mandou uma mensagem. O que eu vou fazer agora, professor? Eu vou produzir uma redação, Respira, porque meu filho. no nosso caso lá nós temos os atendimentos individualizados, né? Um atendimento ali de 20 minutos com cada estudante de terceira série. Primeiro agradecer a Gabriela, né, a participação. A Gabriela é aluna de segunda série do ensino médio, mas pensa também vai fazer a prova. Show. Como treineiro. Primeira série também nós temos os treineiros que vão fazer aí a prova. Eu acho que a preocupação dela, essa era a preocupação que quando a gente entra na terceira série, né, para concluir o ensino médio, é a preocupação que todos os estudantes eles têm, que é o quê? Como que eu vou inserir ali um repertório? Por que eles falam tanto do repertório? Que para fechar a competência 2, que trata dessa estruturação que eu falei antes, né, de tese, argumentos e propósito de intervenção, ele tem que cumprir de forma produtiva dentro do tema, ali trazer ou um sociólogo, que muitos citam aí Durkheim, né, um filósofo. Bauman, a modernidade é líquida. Justamente, isso. Então, tem muitas. Você abre ali, né, acesso aí a várias redes, você consegue encontrar isso. Só que a questão nesse ano, a questão de citar um repertório produtivo ou improdutivo, que não é, de certa forma, improdutivo, é o fato também de ele estar antenado. Sim. E aí, ele lê os jornais, ele pega a revista ali... Já, eu vou voltar contigo. Que pena, Gabriela. Na hora que o professor estava dando essa aula, ele vai voltar no inicinho do quarto bloco. Rapidinho intervalo, fica com a gente.